Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Claudionor Machado e estou aqui mais uma vez para tirar dúvidas bíblicas. E desta feita a dúvida é sobre um tema muito comum, porém pouco compreendido. É sobre a igreja. A dúvida é: o que é a igreja? Então nós vamos trabalhar contigo sobre o que é a igreja. Existe um versículo no Novo Testamento que diz bem assim: e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Observe que neste texto nós já temos que existe inferno e que o inferno age contra a igreja e que esta igreja tem uma propriedade. Ela é propriedade de alguém, é propriedade de Jesus Cristo, minha igreja. Neste sentido, nós vamos trabalhar contigo sobre o que é a igreja. Eu sou Claudionor Machado e nós vamos discutir este assunto a partir de agora. Antes de nós adentrarmos especificamente no tema, é preciso nós sabermos o que não é igreja, e eu fiz aqui algumas anotações para te dizer o que não é igreja, porque aí você já vai aprender e na hora que explicarmos o restante você haverá de compreender. Primeiro, a igreja não é um CNPJ. Já estou explicando logo de prima facie. A igreja não é um CNPJ. CNPJ forma uma pessoa jurídica. A igreja que nós estamos estudando, que Jesus Cristo disse, minha igreja, não é um CNPJ. O CNPJ cria a igreja de fulano, a igreja de Beltrano, a igreja fulano tal, a igreja não sei o que, tal, etc. Eu, por exemplo, já atuei na criação de uns 50 ou mais CNPJs. O CNPJ trata de uma igreja, juridicamente falando, de uma igreja, de uma instituição religiosa conforme os ditames da legislação brasileira. Para que ela seja uma pessoa jurídica, para que ela tenha algumas isenções e imunidades legais, ela tem que ter um CNPJ, ela tem que ter um corpo diretor, ela tem que ter um estatuto, ela tem que ter um endereço fixo, aí ela é uma igreja, ou seja, um CNPJ. Nós não estamos falando desse tipo de igreja. A igreja que está na Bíblia não é esta. Então, se alguém disser para você aí, eu faço parte da primeira igreja que está na Bíblia, não está na Bíblia não. A igreja que está na Bíblia não tem um CNPJ. A igreja organizada sob um CNPJ, digamos assim que na época nem existia CNPJ também, mas organizada com o reconhecimento do Estado, foi surgir lá na época de Constantino, quando Constantino então uniu a política com a religião e dessa forma criou a Igreja Católica Apostólica Romana. É a primeira igreja que eles gostam de dizer, nós somos a primeira igreja. Sim, primeira igreja reconhecida pelo Estado, não a igreja que está na Bíblia. Então nenhuma igreja, nem a que eu frequento, é a igreja que nós estamos explicando, chamada de aquela igreja que Jesus Cristo anunciou. É um CNPJ. Dentro desta igreja tem aqueles elementos, aquelas pessoas que compõem a igreja de Cristo. Então, vamos nesse sentido. Primeiro, igreja não é um CNPJ. Segundo, igreja não é um patrimônio. Logo, igreja não é um templo. Igreja não é a igreja de Jesus Cristo que eu estou falando. Não é um patrimônio, não é um templo. A suntuosidade daquele templo. Não, isso aí não configura, não explica, não conceitua a igreja de Jesus Cristo. Então não é um patrimônio. A igreja é rica. Na época de Santo Agostinho, chegaram para Santo Agostinho e disseram: olha, pequeno bispo, nós hoje não precisamos mais dizer nada temos, porque somos ricos. Aí disse que Santo Agostinho voltou e disse: também não podemos dizer levanta e anda, porque somos ricos, mas não temos mais o poder. Nos dias de Pedro, em Atos dos Apóstolos, diante da porta formosa, o paralítico pediu a Pedro uma esmola e Pedro disse: olhe para nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então a igreja de hoje, muitos pautam no patrimônio. A igreja está rica, a igreja tem muito dinheiro, e vez por outra a gente vê aí na internet as brigas que existem por causa do patrimônio da igreja. Vez por outra a gente encontra pessoas alterando o estatuto para tentar rachar uma igreja de uma convenção. Não, esta não é a igreja
que Jesus Cristo anunciou. Então, segunda coisa, patrimônio não é a igreja não é o patrimônio. Terceira coisa, a igreja não é uma propriedade. A igreja não é propriedade de absolutamente ninguém. A igreja que nós estamos falando neste momento, o conceito de igreja, é o conceito puro conforme está na Bíblia Sagrada, ela é patrimônio de Jesus. A minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando eu ouço alguém dizer, lá na igreja do pastor fulano tal, eu fico preocupado. Você vai onde? Hoje eu vou congregar na igreja do pastor fulano tal. Você viu a igreja do pastor fulano tal? Fulano está vindo na igreja do pastor fulano tal. É preocupante, porque essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é patrimônio, não é propriedade de ninguém. A igreja é dele. Então, terceiro, a igreja não é uma propriedade. Quarto, a igreja não é um direito adquirido. Algumas pessoas têm na mente a ideia de vitaliciedade. Eles fazem os estatutos das igrejas e colocam lá que eles são membros vitalícios daquela igreja, são pastores vitalícios. Daquele CNPJ ele pode ser, mas da igreja de Jesus Cristo não tem esta vitaliciedade. Disse João, veio para os que eram seus, João capítulo 1, a partir do versículo 11, mas os seus não os receberam. Porém, a todos quanto receberam, aí nós estamos entrando na igreja, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não tem nada a ver com o CNPJ de alguém que é o direito vitalício, ou seja, direito adquirido. A igreja não é direito adquirido. Quinta coisa, a igreja não é um caminho ou um meio para escravizar ninguém. A igreja não é um caminho ou meio para escravizar ninguém. Na Idade Média foram criadas as confissões auriculares, onde a pessoa não confessa a uma autoridade e logo não é perdoado por aquela autoridade. Aí compete a gente entrar numa outra matéria chamada amartiologia, que é a matéria que trata da doutrina do pecado, e entendemos o que é a confissão. Inclusive tem uma live que está em andamento aí, está em desenvolvimento, logo será apresentada por mim e pelo Maciel, que trata do seguinte tema: o pecado, as confissões auriculares e o perdão de Deus. O pecado, as confissões auriculares e o perdão de Deus. Então nós vamos discutir. Então a igreja não é um meio para escravizar. A igreja não é um meio para prender. A igreja de Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso porque muitas igrejas têm servido para este fim. Para escravizar os homens, para colocá-los inferiores, para que haja uma sistemática em que a pessoa se torne blindado. Eu chamo de prisão sem muros, que é uma prisão dentro da mente. Então a igreja não é isso. E último ponto nesta temática do que não é a igreja não é para tornar homens superiores ou inferiores. Não, a igreja não é para isso. Fulano de tal é quase a quarta pessoa da Trindade, desculpa a brincadeira. É quase a quarta pessoa da Trindade. Chegou fulano tal, tapete vermelho, água mineral não sei de onde, comida importada não sei... Não existe nada disso. Ninguém é superior. Inclusive, eu aprendi que quanto mais a pessoa quer crescer na dinâmica da igreja, desça. Jesus disse, quem quiser ser o maior, se torne serviçal dos seus irmãos. Este é o maior no reino de Deus. Guarda essa expressão, reino de Deus. Então, temos aí algumas coisas que não é a igreja. A igreja não é um patrimônio, a igreja não é um CNPJ, na ordem. Não é um CNPJ, não é um patrimônio, não é uma propriedade, não é um direito adquirido, não é um meio ou um caminho para escravizar ninguém e não serve para tornar alguém superior a outrem. Isto não é a igreja. O que é a igreja então? A igreja é a convenção, a reunião de pessoas que não concordam com o mundo. É daí de onde vem o termo eclésia. Eclésia é a reunião daqueles que foram tirados para fora de quem? Do mundo. É como se alguém estivesse dentro de um ambiente e não concordasse com o que está acontecendo naquele ambiente. Por ele não concordar com o que está acontecendo naquele ambiente, ele se afasta do ambiente, ele sai daquele ambiente. Aí outras pessoas que percebem a mesma coisa também vão saindo e acabam se reunindo num local separado. Este é o conceito de eclésia. É um conceito que vem lá da época grega. Eclésia, convenção daqueles que foram tirados para fora. É somente isso.
Se você não concorda com o mundo, se você não concorda com o atual sistema, se você quer sair do atual sistema e quer se reunir separadamente com alguém, isso é uma eclésia. Bem recente, eu vi uma cantora gospel que disse que não concorda com o atual sistema. Aqueles que não concordam com ela fazem parte da igreja. E vi alguns que também são cantores ou atores gospel, né? Personalidades gospel, que disseram que concordam. Então, se concorda, entenda, é uma questão muito tênue. É muito simples, ou concorda ou não concorda, ou faz parte da igreja ou faz parte do mundo, das duas, ponto final. Então, nesta sistemática, ou é igreja ou é mundo. Entre os judeus, ou era judeu ou era gentio. Eu, por exemplo, por não ser nascido em Israel, eu não sou israelense. Mas por não participar da religião judaica, eu não sou judeu. Então eu sou um gentio. Por causa desta discriminação, desta classificação. Ou é judeu ou é gentio. Eu sou gentio porque nasci no Brasil. Então, do mesmo jeito, para os romanos, ou era um civilis, um cidadão, ou era um bárbaro. Não tem meio termo. Ou é um cidadão ou é um bárbaro. Então, nesta conceituação teológica e bíblica, né, bíblico-teológica, que quem tratou desses temas, mundo e igreja, foi o próprio Jesus Cristo, ou faz parte da igreja, ou faz parte do mundo, não tem meio termo. Então, neste sentido, conceituando igreja, é a reunião ou a convenção daqueles que foram tirados, que saíram, que não fazem mais parte do mundo, que declaram não querer mais seguir e acompanhar o mundo. Sendo assim, nós vamos entender que a igreja é um canal, a igreja é um caminho, a igreja é um meio. Para quê? Para acessar o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. E quem é que traz o reino de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo traz o reino de Deus. Neste sentido, o reino de Deus que vem aos homens só será acessado pela igreja. Nós temos na Bíblia duas expressões, reino de Deus e reino dos céus. São expressões sinônimas que os evangelistas aplicam de forma diferente. Quando está se referindo ao reino que ocorrerá na terra, é o reino que vem diretamente dos céus. E quando se está, é o reino de Deus, perdão. Quando vai ser aplicado na terra, é o reino de Deus na terra. E quando vai lá para o céu, é o reino dos céus. Eu até conceituei errado nesse momento. É o canal para acessar o reino dos céus. Por quê? Porque existe para a igreja, distinto de qualquer CNPJ, ou seja, qualquer pessoa do CNPJ pode fazer parte da igreja, desde que confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e, como ensinou Tiago, viva a vida piedosa que está ensinada na Bíblia Sagrada. E esta pessoa, então, viverá o reino dos céus. Não é o CNPJ. O CNPJ, às vezes, quer que a pessoa traga dinheiro, que é um negócio que eu não vou entrar aqui agora. Aí precisaria entrar na eclesiologia, aí não é o meu objetivo neste momento, não é isso que eu estou me propondo a fazer. Aí no arrebatamento, aquela pessoa que está no CNPJ poderá, segundo o critério de Cristo, a análise de Cristo, o crivo, a peneira que ele vai fazer, poderá essa pessoa ir para o reino dos céus. Por quê? Porque existe uma promessa para Israel feita a Abraão, e existe uma promessa para a igreja feita por Jesus Cristo, que João chancela essa promessa no capítulo 1. Veio para os seus, a promessa de Abraão, os israelitas, os judeus, mas os seus não receberam. E a todos quanto receberam, a igreja deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. João 14, a partir do versículo 1. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Quem é vós também? A igreja. Daquela época, das épocas futuras, de todos os locais do mundo. Então, por esse motivo, a igreja tem o termo de universal, que não tem nada a ver com o CNPJ da igreja universal. Eu estou explicando. Por esse motivo, a igreja é católica. Católicos, como está escrito no latim, que não tem nada a ver com a igreja católica apostólica romana. Aliás, católica apostólica romana veio surgir 400 anos depois. A igreja de Jesus Cristo nasceu no momento em que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando ele ascendeu aos céus. Aí Atos capítulo 2, versículos de 9 a 11, diz que os irmãos foram para Jerusalém, não ficaram órfãos, e ali naquele momento surge a igreja. A igreja surge depois que Jesus ascende aos céus.
Neste sentido, existe uma promessa para Israel e para a igreja. A igreja ascende aos céus, no arrebatamento também, e depois, num período cronos, num período aqui na terra de 7 anos, a igreja volta com Cristo, a Bíblia diz, e os seus santos com ele, para salvar Israel na batalha do Armagedon e então implantar o milênio, quando Israel agora vai receber a promessa feita lá atrás durante o milênio e terá 1000 anos de paz governado pelo próprio Jesus Cristo, e a igreja estará com Cristo. Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses que estaremos para sempre com o Senhor. É assim que ele encerra o capítulo de número 4. Ele vai lá no versículo 13 e diz, 1 Tessalonicenses 4 e 13, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, como os demais que não têm esperança. Porque nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Antes, ao soar da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Aí o texto termina. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a igreja. Quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai encontrar a igreja na Bíblia Sagrada. Você não vai encontrar o CNPJ de ninguém. Mas de ninguém mesmo, muito menos da Igreja Católica. Porque se você ler o Salmo 115 aí, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Na tradução de João Ferreira de Almeida, Salmo 115. Na tradução de João Figueiredo ou Matos Soares, Salmo 113. Você vai entender. Então a igreja, neste conceito, é o caminho que levará os homens ao reino de Deus, ou ao reino dos céus, que vai dar no final na mesma coisa. Neste sentido, nós precisamos compreender um pouco da história da igreja. A igreja, neste sentido, ela tem uma história. E a história começa com os apóstolos, no primeiro século, a igreja de Jesus Cristo. E até quando morre o último apóstolo. No segundo século, você vai encontrar aqueles que são chamados de pais da igreja. Policarpo, por exemplo, que foi discípulo do apóstolo João, Orígenes, Tertuliano e vários outros irmãos daquela época que defenderam justamente, são chamados de apologistas, porque eles defenderam a doutrina da igreja. Doutrina da igreja. Eu daqui a pouco voltarei na expressão doutrina da igreja, porque surgiram as heresias. As heresias foram configuradas no segundo século, terceiro século, por isso que houve um primeiro concílio, chamado Concílio de Niceia. Os irmãos vinham se reunindo, tem o concílio lá de Jerusalém, depois o primeiro concílio universal foi o de Niceia, Jerusalém 15, os irmãos têm o primeiro concílio. Aí surgiu o concílio de Niceia, para quê? Para que os irmãos criassem o credo da igreja, porque quem chegasse na igreja e por acaso não conhecesse aquele credo é porque era alguém que estava vindo do Império Romano e estava sendo enxertado dentro da igreja, era um agente secreto ali perseguindo a igreja. E o credo é nosso, gente, o credo é da igreja. Olha que eu estou no segundo ou terceiro século. A igreja católica vai surgir lá no quarto século. Eu ainda estou na época das grandes perseguições, que foram 10 as grandes perseguições, começando com o rei Nero, que, diga-se de passagem, matou muitos cristãos, inclusive Pedro e Paulo, ou Paulo e Pedro na sequência, botou fogo em Roma, queimou milhares de exemplares do conteúdo sagrado que existia da Bíblia. E quando os irmãos se reuniram, eles passaram então a tratar das doutrinas e criaram o credo que é nosso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, que foi crucificado, morto e sepultado, padeceu sob Pôncio Pilatos, que desceu à mansão dos mortos, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que está à destra de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Essa Igreja Católica aqui é universal. Ó, nada a ver com o CNPJ da Igreja Católica e nada a ver com o CNPJ da Igreja Universal. Esses aí surgiram muito tempo depois e pegaram o barco andando, pegaram o nome e hoje são conhecidos dessa forma. Na ressurreição dos santos, na remissão dos pecados, na vida eternamente. Esse é o credo apostólico. Aí teve o credo de Atanásio, teve o credo de Nissa e vários outros credos os irmãos criaram. A igreja passou a ser perseguida pela igreja, a história da igreja, estamos tratando de história da igreja, daqui a pouco vamos tratar de doutrina, pela igreja romana, e os irmãos, muitos dos nossos irmãos, por Roma, melhor dizendo, e o império matou muitos dos nossos irmãos nas catacumbas, aliás, nas arenas,
jogando aos leões, e os irmãos congregavam nas catacumbas. É horrível a história que se conta acerca do que fizeram com a igreja. Consulta aí na internet a Inquisição e os instrumentos de tortura da Idade Média. Vai lá no Google, coloca lá nas imagens, clica lá e você vai ver. E veja como é que era usar aquilo ali. E perceba se alguém agora tem razão de querer utilizar o nome católicos, que é um nome universal, como sendo o nome de ninguém. A igreja então passou por um período de negritude, porque quando Constantino conseguiu pegar política e religião e unir, tirando os irmãos das catacumbas e levando os irmãos para o trono, assim enganando os nossos irmãos, pouco tempo depois tirou-se dos irmãos o direito de consultar, de pesquisar. E desta sorte agora, a falta de conhecimento pairou sobre a Igreja de Cristo por aproximadamente 1000 anos, que é chamado de período das trevas. Um bispo católico, e aí eu vou indicar um livro para você de Hernandes Dias Lopes, O Papado e o Dogma de Maria. Você vai estudar lá e vai ver quando surgiu os papas, quando surgiu a adoração à Virgem Maria e assim por diante. E se você analisar todos os concílios, os sínodos, etc., você vai perceber quando começaram a rezar o rosário e aí por diante. Indico outro livro também, esse da CPAD agora, Lições da História que Não Podemos Esquecer, é o nome do livro. Aí nós temos a ascensão de Santo Agostinho. Santo Agostinho então analisou, escreveu muita coisa, o bispo de Hipona, e nós analisamos hoje o que Santo Agostinho diz, e Santo Agostinho rebatia justamente essa falta de razão. Depois de 1000 anos surgiram os pré-reformadores da igreja, John Rawls, John Patton, Jerônimo Savonarola, inclusive o príncipe de Maquiavel. Maquiavel, aliás, na realidade, autor do livro O Príncipe, ele tomava conselhos com Jerônimo de Savonarola. Muita coisa que Maquiavel citou com base na Bíblia Sagrada, creio eu que foi a orientação de Jerônimo de Savonarola. Interessante, né? Aí esses pré-reformadores, muitos morreram também na Inquisição, muitos morreram na perseguição pela Igreja Católica. Estão tratando de história, a história está aí, você pode pesquisar. Eu indico para você um livro 100 fatos que marcaram a história do cristianismo. Aí neste meio matam John Rawls. John Rawls morreu, está lá no livro Heróis da Fé. E quando John Rawls é morto, John Rawls diz bem assim: hoje vocês matam um ganso. Que Rawls, segundo dizem os tradutores, quer dizer ganso. Mas de hoje a 100 anos nascerá um cisne. A eles vocês vão ter que ouvir. E esse cisne é justamente o Lutero, que segundo alguns, eu não conheço a língua alemã, os alemães que estão me ouvindo aí podem dizer se é verdade ou não. Cisne quer dizer, Lutero quer dizer cisne. E Martinho Lutero então encabeçou a Reforma Protestante em 1517, se não me falha a memória. E daí então o mundo começou a pensar. E aí a história segue, nós temos na filosofia o iluminismo, o renascentismo, tá? Chegamos aos dias atuais, onde de um século para cá surgiram praticamente 99,9% de todos os CNPJs das igrejas que aí estão. Esta é um pequeno resumo da história da igreja. O que é a igreja? A igreja também tem doutrinas. Então veja que esta igreja que nós falamos pela história se distingue dos CNPJs que estão aí, porque a igreja de Cristo, ela não tem propriedade e ela não tem CNPJ. O CNPJ é para que as igrejas tenham direito ante as legislações estabelecidas em seus países. A igreja metodista, a igreja tal, certo? Só que esta igreja também tem doutrinas. E muitas dessas doutrinas mal ensinadas transformam-se em heresias. Por quê? Porque a maioria das doutrinas mal ensinadas, as heresias, são para satisfazer o desejo próprio. Inclusive, em 1545, numa ação chamada Contra-Reforma, foram acrescentados 7 livros na tradução católica e algumas outras partes da Bíblia. No livro de Daniel, por exemplo, tem uma parte chamada Bel e o Dragão, que não existe. Foi colocada pela Igreja Católica. Como? Era uma ação contra a Reforma Protestante, que já estava com uns 30 anos de andamento. Aí se reuniram, e eu vou usar aqui as palavras do saudoso pastor Antônio Gilberto, e eu ouvi ele dizer isso. Reuniram-se 48 autoridades, parece que eram franciscanos e dominicanos, 24 e 24. Aí, dessas 48, somente 8 não entraram na
porrada, mais 40 entraram, briga para cá, vai acrescentar os livros, não vai acrescentar, não vai acrescentar. Estamos tratando de doutrinas. O grupo que ganhou foi o grupo que acrescentou 7 livros na Bíblia e começaram então com as doutrinas. Por exemplo, doutrina de adoração aos mortos, é uma heresia, né? E várias outras doutrinas, doutrina do purgatório, que foi o que Martinho Lutero rebateu, é uma heresia. Então, neste sentido, nós temos que existem muitas doutrinas por aí que devem ser analisadas à luz da Bíblia para que saibamos se trata-se de uma heresia ou não. A Igreja de Jesus Cristo não tem heresia. Eu não estou tratando da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, que é outro CNPJ, é a história de Joseph Smith. Não tem nada a ver com a Igreja de Jesus Cristo. Nem a que eu participo está nessa linha, que é um CNPJ, certo? Que é a Assembleia de Deus. Não é nesse sentido. Eu estou falando da Igreja de Jesus Cristo que está na Bíblia Sagrada. Esta não tem erro doutrinário. Se você pegar o que Jesus Cristo falou, você pegar o que Paulo falou, Paulo trabalhou com aquilo que aprendeu de Jesus Cristo. E você vai ver lá no início da carta aos Gálatas e alguns relatos de Atos dos Apóstolos que ele disse que ele aprendeu diretamente com Cristo. Chega um ponto dele fazer a defesa do seu apostolado e ele diz, se eles andaram com Cristo, também eu. Muito interessante isso aí. E depois você pega o que Jesus disse, o que Paulo disse, aí você vai para o que Pedro disse, o que Tiago disse, o que Judas disse, o que João disse, e você tem que todos eles estão na mesma linha e bate perfeitamente com o que Deus disse lá nos primórdios. Então, a doutrina da igreja. Doutrinar é ensinar as verdades bíblicas, não tem nada a ver com costume. Doutrina é uma coisa, costume é outra. E as doutrinas da igreja, os ensinamentos da igreja têm a ver com o ensinamento acerca do céu, acerca do inferno, acerca da vida, acerca da morte, acerca de Deus, acerca da queda dos anjos, acerca... Quando eu falo Deus, eu falo a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, pois a Trindade está presente na Bíblia, não a palavra Trindade, como Ário, um bispo lá do 2º século, rebateu dizendo que a Trindade não existe, porque a palavra Trindade não está na Bíblia. Então, as doutrinas bíblicas são isto. Inclusive tem um livro muito bom que eu indico do judeu Meyer Perman, que ele trata sobre conhecendo as doutrinas da Bíblia. Eu te indico este livro. Então, doutrinas. A Igreja de Jesus Cristo tem doutrinas que não tem nada a ver com costume. O véu é um costume. O comer com o garfo na mão direita ou na mão esquerda é um costume. O sentar do lado direito e do lado esquerdo é um costume. Usar paletó ou usar camiseta é um costume. Essas coisas são costumes, nós estamos tratando de doutrina, daquilo que afeta a fé cristã. E a Bíblia Sagrada tem, a Igreja de Jesus Cristo tem doutrinas, doutrina na Igreja de Jesus Cristo. Eu não estou falando no CNPJ de ninguém, veja que eu estou fazendo essa distinção o tempo todo. Outra coisa que nós precisamos distinguir dentro da igreja é o fator culto. Culto, as igrejas têm seus cultos. O culto é uma forma de manifestação, ele chega em alguns momentos se transformar até em cultura, né? O culto ele pode ser da forma que cada um quiser fazer. Se quiser realizar um culto onde a pregação da palavra de Deus seja no início do culto e os louvores no final, não tem problema. Existe uma ordem na Bíblia, nós encontramos uma ordem na Bíblia, mas não é algo categórico. É porque é muito mais fácil. Você chega na igreja CNPJ, no templo, né? Você chega no templo para cultuar e você vem pensando no trânsito, pensando nos problemas de casa, nas contas a pagar, tal. O louvor no início do culto faz com que você se desligue um pouco do que você vem trazendo de lá e você foque aqui na adoração que você vai dar a Deus. Então, a nossa orientação é que o louvor seja em primeiro lugar. Eu até deixo aqui a indicação deste livro, O Culto e Suas Formas. Você vai aprender muita coisa neste livro, muita coisa mesmo. Então, o culto varia, tanto que a legislação brasileira, ela dá o direito de culto, direito de expressão, liberdade de culto, liberdade livre. As seitas, todos eles têm sua forma de culto e etc. Então, nesse sentido aí, basta analisar se o que está fazendo realmente é algo que vai adorar a Deus, porque tem algumas coisas aí que não adora a Deus não, mas está dentro do CNPJ, né? Cada um tem o seu e ninguém pode dizer absolutamente nada. Se tem um responsável pelo CNPJ constante no estatuto, a responsabilidade é daquela pessoa. É ele quem vai prestar conta diante de Deus. Então,
me compreendam. Outra coisa dentro da igreja são os chamados obreiros. E eu vou indicar aqui um livro para você, este aqui. A Igreja e as 7 Colunas da Sabedoria, os chamados obreiros. Obreiros da igreja, aquele que realiza a obra da igreja. E o que é a obra? O serviço da igreja. Cultuar, aliás, orar por enfermos é uma obra. Ungir enfermos é outra obra. Visitar os doentes é outra obra. Ajudar o necessitado é outra obra. Cantar na igreja é outra obra. Abrir a porta da igreja é outra obra. Então a igreja presta um serviço. Ensinar na igreja é outra obra. Pregar na igreja é outra obra. Então veja que trata-se das pessoas que estavam atuando dentro da igreja ou dentro do CNPJ de cada um, pronto. Se alguém acha que neste conceito, tratando do CNPJ, alguém deve ser pastor, que seja pastor. Se acha que alguém deve ser auxiliar, que seja auxiliar. Se alguém acha que deve contratar, que deve consagrar mulher, fica à vontade, é um direito, está dentro do CNPJ, certo? Então a igreja tem, a igreja de Jesus Cristo, agora eu estou tratando da igreja de Jesus Cristo, ela tem na Bíblia Sagrada essas colunas de sabedoria. O que são essas colunas de sabedoria? Efésios 4:11, apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Mas só deu 5, faltam 2, presbíteros e diáconos. As igrejas têm auxiliares, a igreja tem ministro disso, ministro daquilo. Isso aí não afeta. Há uma diferença entre a igreja e o CNPJ, ponto final. Na igreja de Jesus Cristo, ele mesmo chama, ele mesmo deu uns para. No CNPJ não é necessário a pessoa reconhecer aquilo, é isso aí. Às vezes a pessoa não quer reconhecer, ponto final. O CNPJ é um limite diferente. Se reúne em convenção, a convenção toma decisão e etc. Pronto, isto é a igreja. Então os obreiros da igreja. Outra coisa é conhecer os sistemas religiosos das igrejas. Aí eu te indico outro livro, História das Religiões. Você precisa entender o que é a religião. A religião, no seu original, é religare, é religar o homem a Deus. Então, neste sentido, a religião tem o objetivo de trazer o homem de volta ao pensamento acerca de Deus. Religar. É como se o homem tivesse cada vez se distanciando de Deus e a religião religa. Então, você precisa entender o que é igreja e o que é religião. São coisas diferentes. Nas religiões, você vai ter o conceito das maiores religiões do mundo. Você vai ter aí cristianismo, você vai ter aí o islamismo, você vai ter, não estou falando da maior agora, só os nomes, shintoísmo, budismo, taoísmo, confucionismo e outros ismos por aí afora. Isso são religiões, né? Agora, religiões não com base bíblica, esses ismos não têm base bíblica. Por exemplo, o confucionismo, o budismo, esses aí são seitas orientais, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, como também o islamismo. O islamismo se baseia no Corão ou ao Corão. Nada a ver com a Bíblia Sagrada, inclusive eles rebatem bastante a Bíblia Sagrada. Neste sentido, você vai entender que a igreja é uma coisa, as religiões são outras. Porque às vezes a pessoa, falando dos cultos, a pessoa mira a igreja pelo culto. Não, aquele culto é do CNPJ tal, não é da igreja. Calma aí. Às vezes a pessoa mira as coisas pelo pastor que está diante da obra. Mas esse pastor é isso, é caloteiro tem outros probleminhas aí. Não, aí é uma coisa, aí é no CNPJ tal, no conceito de igreja bíblico não bate. Então não vamos confundir as coisas e entender que esta igreja de Jesus Cristo é aquela que adentrará as mansões celestiais e morará com Cristo na eternidade. Eu falei do CNPJ de alguém? Não. O CNPJ de ninguém vai levar ninguém a lugar nenhum, principalmente quando a pessoa utiliza de pessoalidade na hora do ensino, de pessoalidade na hora da mensagem, quando a pessoa escraviza as pessoas, né? Bota tipo uma tala assim para escravizar as pessoas. Não, esses CNPJs não vão levar ninguém a lugar nenhum. Agora, a Bíblia Sagrada, onde Jesus Cristo diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora mesmo na escola dominical eu estou estudando sobre as sutilezas de Satanás nos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. As sutilezas de Satanás não vão atrapalhar o CNPJ de ninguém, mas de ninguém mesmo, pode ficar tranquilo. Agora a igreja de Jesus Cristo, aqueles fiéis, aqueles santos que estão ali dentro de um ou de outro CNPJ e que aguardam o arrebatamento da igreja, aquele de coração puro, aquele que conforme Jesus ensinou no Sermão do Monte de Mateus capítulos 5 a 7,
estão procurando viver a vida de acordo com a vontade de Deus, estes aí o inimigo tenta, porque o inimigo conhece cada um e quer derrubá-los. Entendeu agora o que é a igreja? A igreja é este povo separado por Deus. Necessariamente não tem nada a ver com o CNPJ. E como é que é a adesão a esta igreja? É tão somente reconhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Não é da boca para fora, porque o crivo, ele é santo, ele é sagrado, ele é celestial. É a pessoa reconhecer de coração, convencido pelo Espírito Santo, de que Jesus Cristo é Senhor. Aquele que reconhece que Jesus é Senhor, exclusivamente seu Senhor, aquele que não põe a salvação de Deus em nenhum outro objeto, conforme está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo de 20 a 23, leia aí, porque lá em Romanos diz que os homens, dizendo-se sábios, sábios aos seus próprios olhos, tornaram-se loucos. E em que consiste a loucura deles? Em pegar o Deus verdadeiro e reduzi-lo à imagem de animais, de quadrúpedes, não sei o que, como se não bastasse, ainda pega o homem, que é a imagem e semelhança de Deus, e muda a natureza do homem. Fora isto aí, você vai então aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e aí você fará parte da igreja, e na eternidade você estará entrando nas mansões celestiais. Esta é a minha pequena participação, minha pequena contribuição para que você saiba o que é a igreja. E eu encerro por aqui, deixando aquele abraço, e logo mais estaremos comentando sobre outros assuntos. Fiquem todos na paz do Senhor.